Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil aqui pelo Projeto OAB, caminhando junto com você até a sua aprovação. E na aula de hoje nós vamos estudar o segundo bloco da parte geral do Código Civil. Você já leu a sua apostila a essa altura, né? Já deu ali uma analisada, já fez as suas marcações, né? Já fez ali as suas observações sobre todo esse segundo bloco que abrange o estudo do fato jurídico e o estudo da prescrição e decadência. Agora, para a nossa aula, eu reservei o que, na minha opinião, analisando aí os dados das últimas provas realizadas pela FGV, são os pontos mais importantes dentro desse segundo bloco. O suprassumo, o filé, né? Na sua apostila já tem ali tudo que caiu em provas antigas, mas dentro disso, alguns pontos podemos dizer que são essenciais. E são esses que nós vamos destacar a partir de agora, ao trabalharmos o estudo dos fatos jurídicos. Mas, para tanto, importa-nos aqui primeiro identificar qual é o conceito de fato jurídico. O que é um fato jurídico? E aí, nesse contexto, tome nota, marque aí na sua apostila, identifique aí na sua apostila, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Todo acontecimento relevante para o direito. Por quê? Capaz de criar, modificar, conservar, transmitir ou extinguir direitos. Todo acontecimento do mundo capaz de criar um direito, capaz de modificar, conservar, transmitir, extinguir um direito, um dever, uma relação jurídica. Nós vamos considerá-lo como fato jurídico. E dentro desse contexto, existem várias subespécies de fato jurídico, que nós também precisamos tomar nota. Fato jurídico, lato sensu, fato jurídico em sentido amplo, inicialmente se divide em duas espécies. Fato natural, que também é chamado de fato jurídico em sentido estrito, e o fato humano. O que distingue esses dois grupos? O fato natural ou fato jurídico em sentido estrito é aquele que, muito embora não decorra diretamente da vontade humana, não decorra diretamente de uma atuação humana, ele cria, modifica, conserva, extingue direitos. Ou seja, são acontecimentos da natureza que não são diretamente influenciados por uma vontade humana, mas que têm relevância para o direito. Fato natural. Esse fato natural pode ser ordinário ou extraordinário, a depender se o acontecimento é um acontecimento comum, é um acontecimento corriqueiro ou não, se é uma ocorrência mais rara. Nesse caso, podemos aqui citar como exemplo: o nascimento é um fato jurídico? Sim. Artigo 2º do Código Civil, a personalidade começa do nascimento com vida. Portanto, é um acontecimento relevante para o direito, um acontecimento natural e corriqueiro, portanto, ordinário. Nascimento, fato jurídico em sentido estrito, ordinário. Da mesma forma, a maioridade, que determina a aquisição da plena capacidade para os atos da vida civil, a morte, que põe fim à personalidade, fatos jurídicos naturais ordinários. Há fatos extraordinários, professor. A avulsão, um terremoto, um tsunami, enfim, algum acontecimento natural que não seja corriqueiro, mas que possa determinar ali a extinção, a criação de algum direito. Normalmente esse fato extraordinário será uma força maior, e por isso ele terá grande relevância lá no estudo da responsabilidade civil.
como uma possível excludente de responsabilidade, ok? Mas vindo aqui para a parte de baixo do nosso gráfico, o fato humano, né, que é aquele que decorre diretamente da vontade humana, ele pode ser um ato jurídico lícito ou um ato ilícito, a depender se está de conformidade ou não com o direito. O ato jurídico lícito, ele pode ser um ato meramente ilícito ou um negócio jurídico. E aí, muito cuidado, muita atenção, primeira marcação que eu faço aqui no nosso quadro, muita atenção com a proximidade de algumas expressões. Veja lá, ó, fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico lato sensu, fato jurídico em sentido estrito, fato jurídico em sentido amplo, fato jurídico em sentido estrito, que é o fato natural, ato jurídico, que podemos colocar aqui, sentido amplo, problema, sentido amplo, ato jurídico em sentido amplo e ato jurídico em sentido estrito, ok? Fato em sentido amplo, fato em sentido estrito. Ato em sentido amplo, ato em sentido estrito. Ok? Então, fechando aqui o nosso gráficozinho, espécies de atos jurídicos lícitos. O ato meramente lícito, também chamado de ato jurídico em sentido estrito, e o negócio jurídico. Professor, qual é a diferença entre um ato jurídico em sentido estrito e um negócio jurídico? Os dois têm a presença do elemento vontade. Tanto num como no outro, nós temos a presença da vontade humana. Os dois são lícitos. Qual a diferença entre o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, e equivocadamente dizendo, que a diferença seria que o ato jurídico em sentido estrito ele é unilateral e o negócio jurídico é bilateral. Isso não é verdade. Isso não é verdade pelo seguinte, existe ao menos um negócio jurídico unilateral. Na verdade, tem outros tantos. Mas eu poderia aqui citar para vocês que é muito relevante de negócio jurídico unilateral, que é o testamento. Então, nós não podemos considerar esse ponto como sendo a distinção. Muito embora, sim, na imensa maioria das vezes, o negócio jurídico será bilateral e o ato em sentido estrito unilateral. Mas essa não é a diferença. A diferença entre os dois institutos está nos efeitos. Os efeitos do ato jurídico em sentido estrito, eles são ex lege. Eles são ex lege. E os efeitos do negócio jurídico, eles são ex voluntate. Ex voluntate. Então, os dois são espécies de ato jurídico, portanto, contam com a presença do elemento vontade manifestada de forma lícita, só que no ato jurídico em sentido estrito, os efeitos são ex lege. No negócio jurídico é ex voluntate. O que significa isso, professor? No ato meramente lícito, o indivíduo manifesta a vontade, mas os efeitos, eles decorrem da lei. Os efeitos estão prescritos na lei. Ok? Ato meramente ilícito, o indivíduo manifesta a vontade, mas os efeitos estão previstos na lei. Enquanto que no negócio jurídico, o indivíduo manifesta a vontade e delibera os efeitos dela decorrentes e escolhe os efeitos dela decorrentes. Então, no negócio jurídico, ele manifesta a vontade com autonomia. Ele manifesta a vontade e escolhe os efeitos, com autonomia privada. Já no ato meramente lícito ou ato jurídico em sentido estrito,
O indivíduo manifesta a vontade, mas não escolhe os efeitos. Os efeitos estão prescritos na lei. Professor, o exemplo mais comum de negócio jurídico é certamente o contrato. Perfeito. Mas me dê aí algum exemplo de ato meramente lícito, de ato jurídico em sentido estrito. Para já. Exemplo de ato jurídico em sentido estrito. Reconhecimento voluntário de paternidade. E me desculpa a obviedade do exemplo, mas imagina, o sujeito ele vai reconhecer voluntariamente a paternidade de uma determinada criança. Ele sabe que é pai dessa criança e vai voluntariamente reconhecer a paternidade. Ele pode reconhecer a paternidade dessa criança e determinar que só pagará a pensão alimentícia daqui 5 anos. Ou condicionar esse reconhecimento de paternidade à exclusão dessa criança de uma futura sucessão, dizendo, portanto, que sim, é minha filha, mas não é minha herdeira. Ele pode fazer isso? Não pode. Porque a lei determina que o pai tem que pagar pensão ao filho. Porque a lei determina que o descendente é um herdeiro necessário. Portanto, ele não pode ser excluído pela livre vontade da pessoa, do sujeito. Observe, ele pode reconhecer ou não a paternidade. Se não fizer, obviamente nós poderemos ter aí uma ação de reconhecimento de paternidade. Não vem ao caso. Mas o indivíduo, ele pode ou não reconhecer a paternidade daquela criança, mas fazendo, os efeitos da paternidade estão previstos na lei. Portanto, esse é um ato jurídico em sentido estrito. Os efeitos serão ex lege. Ex lege. Deixa eu aqui apagar o nosso quadro para seguir nosso estudo, tratando sobre o negócio jurídico, que é, sem dúvida alguma, o grande personagem dessa parte da nossa matéria. É, com toda certeza, o negócio jurídico. Ok? Então vamos lá. Falar sobre o negócio jurídico. Negócio jurídico, espécie de ato jurídico lícito, em que o agente manifesta a vontade e delibera os efeitos dela decorrentes com autonomia. Com autonomia. No contexto do estudo do negócio jurídico, uma das teorias mais importantes do direito civil, nós precisamos ressaltar. Estou me referindo à famosa teoria da escada pontiana, ou planos do negócio jurídico. A gente fala escada pontiana em homenagem ao doutrinador Pontes de Miranda, que originalmente enxergou essa distribuição do negócio jurídico. De acordo com o saudoso doutrinador, todo negócio jurídico deverá ser analisado a partir de 3 planos. Quais são esses planos? Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Todo negócio jurídico deve ser analisado a partir de 3 planos. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. Ok? E essa é uma escada. Escada por quê? Porque em cada plano nós devemos observar alguns elementos. Então existem alguns elementos fundamentais para que o negócio jurídico exista. Existindo ele, alguns elementos essenciais para que ele seja válido. E assim, regra geral, existindo validamente, produza os seus efeitos. Quais são os elementos existenciais? Quais são os pressupostos básicos? Quais são os pressupostos de existência do negócio jurídico? São eles: voa-fi, vontade, objeto, agente
e forma. Vontade, objeto, agente e forma. Ok? Vontade, objeto, agente e forma. São os elementos básicos, os elementos fundamentais para que o negócio jurídico exista. Observe, nesse momento nós estamos lidando com substantivos vazios, não adjetivados, não qualificados. Não me importa por hora se essa vontade ela é livre, se esse agente ele é capaz, se o objeto é lícito, se a forma está ou não prescrita em lei. Isso não me interessa. Nesse momento, não. Porque eu estou ainda pensando no plano de existência. Então, elementos mínimos para que esse negócio jurídico, ele exista. Exista. Substantivos vazios, substantivos não adjetivados. Por que você precisa compreender isso? Porque a adjetivação acontecerá no plano da validade. Para que o negócio jurídico existente seja válido, essa vontade precisará ser livre. Para que o negócio jurídico existente seja válido, este objeto precisará ser lícito, possível, determinado ou determinável. Ok? Então, para que o negócio jurídico existente seja válido, a vontade tem que ser livre, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Feito? O agente deverá ser capaz, e a forma prescrita ou não defesa em lei. Ok? Então veja, plano da existência, vontade, objeto, agente, forma. Negócio jurídico existe, para ser válido, a vontade tem que ser livre. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. O agente capaz, a forma prescrita ou não defesa em lei. Né? Isso aqui você vai encontrar lá no artigo 104 do Código Civil. Ok? Essas aqui, observem, são elementos gerais de validade. Eu digo elementos gerais porque todo negócio jurídico deverá observá-los, mas alguns negócios jurídicos podem ter outros elementos. Por exemplo, exigir mais do que capacidade, exigir legitimação. Sim, perfeito. Ok? Elementos gerais. Então, o negócio jurídico existe, é válido. Aí a gente passa ao terceiro degrau, que é o degrau da eficácia. Se o negócio jurídico existe validamente, regra geral, ele produz seus efeitos. Regra geral. Por que regra geral, professor? Porque aqui no plano de eficácia pode ser que exista algum elemento acidental. Algum elemento acidental. Existem 3 elementos acidentais do negócio jurídico. Quais sejam? A condição, o termo e o encargo. Ok? Então veja, existe, é válido. Regra geral, produz efeitos. Pode ser que esse negócio jurídico existente validamente não produza os seus efeitos, por conta de algum acidente. E 3 são os possíveis acidentes: condição, termo ou encargo.
Por que elementos acidentais? Porque não é sempre que eles estarão presentes. Esses aqui são essenciais. Né? Esses aqui são essenciais. Para o negócio jurídico existir, ele precisa desses 4. Para ser válido, pelo menos desses. Essenciais, por exemplo. Portanto, no plano da eficácia, não. Não é sempre que nós teremos uma condição, não é sempre que nós teremos um termo, um encargo, enfim. Pode ser que eles estejam presentes, portanto, são acidentes. São acidentes. Ótimo. Vamos aqui, então, adiante. Falamos sobre a classificação dos fatos jurídicos, sobre conceito e elementos do negócio jurídico. E antes de nós tratarmos do tema que para mim é o mais importante de todos, que é a teoria da invalidade, aqui no plano da eficácia, onde eu identifiquei 3 elementos acidentais, vontade, ou melhor, condição, termo e encargo, importa-nos saber qual é a diferença entre eles. Observe, nós estamos no 3º degrau. Tá? Daqui a pouco eu vou descer para fechar a nossa aula, falando do ponto mais importante, que é a teoria da invalidade. Mas antes disso, no 3º degrau, elementos acidentais do negócio. Quais são os elementos acidentais do negócio? Condição, termo e encargo. Ótimo. Qual é o significado disso? O que é uma condição? O que é um termo? O que é um encargo? Qual é a diferença entre eles? Ok? Condição, tome nota. O que é uma condição? Condição é um evento futuro incerto. Evento futuro incerto. A condição, professor, condição é quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa só se outra pessoa fizer isso, se outra pessoa fizer aquilo, se acontecer isso outro. Não. Condição em direito tem um conceito muito preciso. Condição é um evento futuro e incerto. Incerto. Ela pode ser suspensiva ou resolutiva, determinar, a depender se marca o início ou o fim da produção dos efeitos. Como assim, professor? Promoção da Casas Bahia na Copa do Mundo do Brasil. Você compra uma televisão de tantas polegadas, se o Brasil for campeão da Copa do Mundo, com mais R$1 você ganha uma outra televisão. Obrigação condicional, condição suspensiva. Porque quando você compra a TV, você não tem direito à segunda. Você não adquiriu o direito a receber a segunda. O direito à percepção, ao recebimento da segunda TV está sujeito a uma condição. Se for implementado, você adquire. Portanto, é uma condição suspensiva, marca o início da produção dos efeitos. Já na condição resolutiva, o negócio jurídico existe, é válido, produz os efeitos e se a condição for implementada, os efeitos cessarão. Por exemplo, uma doação com cláusula de reversão. Eu faço uma doação de um carro para você, mas eu coloco no contrato que se você morrer antes de mim, esse carro voltará. Perceberam? Eu estou doando um carro para você. Existe, é válido, produz efeitos, porque eu já te entreguei. Ele é seu. Mas se você morrer antes de mim, não passará para os seus herdeiros. Ele voltará para mim. Então, se a condição for implementada, cessa os efeitos. O negócio existe, é válido, produz efeitos. Se a condição for implementada, os efeitos serão cessados. Condição resolutiva. Já o termo é um evento futuro certo. Termo é evento futuro certo. Condição, evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. Okay? Por exemplo, uma data. Quando eu coloco no meu contrato que ele produzirá efeitos a partir do dia 20 de janeiro de determinado ano.
existe hoje, é válido hoje, mas produzirá efeitos somente a partir do dia 20 de janeiro de determinado ano, né, do ano que eu coloquei lá no contrato. E o encargo ou modo, cuidado com essa expressão, modo é sinônimo de encargo, o encargo ou modo é um ônus. É um ônus. É um ônus que a pessoa terá de cumprir para que o direito adquirido se pacifique. É um ônus imposto ao credor para que possa exigir o cumprimento da prestação assumida pelo devedor. Por isso que normalmente o encargo ele estará presente em negócios jurídicos gratuitos. Por exemplo, na doação. Doação modal. Doação modal é uma doação com encargo. Perfeito? Ótimo. Alguns textos da lei que nós precisamos tomar enorme cuidado. Alguns textos da lei que vocês precisam tomar muito cuidado. Okay? Vou até aqui dar um respiro, vamos tomar uma água, né? Tomar uma água para refrescar aqui a mente, acalmar o coração, para que a gente possa fazer esses destaques que são elementares. Você está aí com a sua fonte única de estudo, que é a apostila, você está com o seu vade-mecum, e agora vai fazer os destaques que direi, que destacarei aqui no nosso quadro, ok? Vamos lá. Artigo 121 do Código Civil. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Então, o que nós acabamos de destacar e o Código Civil está te respondendo. Condição, evento futuro incerto. Artigo 125, muito importante, muito importante. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, subordinando-se à eficácia, né, terceiro plano, do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito a que ela visa. Professor, qual que é a relevância dessa informação? E é o que eu quero que vocês gravem, que vocês marquem aí na sua fonte única de estudo, que é a sua apostila, né, que você escreva no seu caderno. A condição suspensiva, ela impede a aquisição do direito. Ela impede a aquisição do direito. Enquanto o evento futuro e incerto não for implementado, o indivíduo não terá direito, não terá adquirido o direito previsto, estabelecido ali no negócio jurídico. Exemplo, se eu fizer um testamento em seu benefício, condicional, né, eu faço um testamento deixando para você uma fazenda, se você for aprovado num concurso público de magistratura estadual. Isso pode acontecer ou não. Portanto, evento futuro incerto. Condição. Fiz lá o meu testamento. Morri. Se você falecer antes de passar no concurso público, você não tinha ainda adquirido o direito à fazenda. Você morreu depois de mim. Depois de mim. Eu fiz o testamento, morri, depois de mim, você morre. Só que antes de ter sido aprovado no concurso público da magistratura estadual. Então você não tinha adquirido o direito. De modo que aquilo que eu tinha deixado para você em testamento será distribuído entre os meus herdeiros. Entre os meus herdeiros. Porque você não chegou a adquirir o direito.
Observem, a condição suspensiva, ela impede a aquisição. Ela impede a aquisição do direito. Ok? Perfeito. Sigamos. Artigo 131. O termo, que é um evento futuro certo. O termo, ele suspende o exercício, mas não a aquisição. Perceberam? Enquanto a condição suspensiva impede a aquisição do direito, o termo não. O termo não impede a aquisição do direito. Ele suspende o exercício. Você já adquiriu o direito, mas não pode exercê-lo. Ok? E 136, o encargo, né, o modo, sempre bom lembrar esse outro nome, o modo, ele não suspende a aquisição nem o exercício. Às vezes a gente fica muito preso aos conceitos. Condição é evento futuro incerto, termo é evento futuro certo, encargo é um ônus. E a gente esquece dessa outra distinção que também é elementar, de que a condição suspensiva impede aquisição do direito e exercício, o termo não impede a aquisição, mas suspende o exercício, e o encargo não impede nem a aquisição, nem o exercício do direito. Essa informação é igualmente importante e cai bastante em prova de concurso público. Por isso, na sua fonte única de estudo, você encontrará aí o nosso quadrinho sinótico. Quadrinho sinótico que traz aqui, ó, condição. Subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. Termo. Subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro certo. Encargo. Impõe um ônus ao beneficiário do negócio jurídico, cláusula acessória à liberalidade. Condição pode ser suspensiva ou resolutiva. Termo, inicial ou final. Encargo, a gente não trata esse ponto. A condição, quando suspensiva, impede a aquisição e exercício do direito. O termo não impede a aquisição, mas suspende o exercício. O encargo não impede nem a aquisição e nem o exercício do direito. Beleza? Ótimo. Assim a gente caminha, então, para a parte final dessa videoaula, com um tema que provavelmente é um dos mais cobrados na OAB. Não vou falar provavelmente não, certamente, toda certeza é um dos mais prováveis, né? O que eu queria dizer, um dos mais cobrados. Eu queria dizer que provavelmente é o mais cobrado, porque a parte geral cai muito, né? Só que obrigações também cai bastante. Direito das obrigações é um tema, é uma matéria, né? É uma disciplina muito cobrada, a mais cobrada, direito das obrigações. Só que lá dentro do direito das obrigações a gente tem muita coisa, né? A responsabilidade civil também aparece bastante, regime de bens no direito de família, sucessão legítima e testamentária. São temas aí capitais que nós vamos analisar todos ao longo das nossas aulas, ao longo dos nossos encontros. Agora, isoladamente, o tema provavelmente mais cobrado, se não for o mais cobrado, com toda certeza é um deles, se chama teoria da invalidade. Teoria da invalidade. Por quê? Porque ele pode cair como tema da parte geral, mas pode cair também lá em contratos, pode aparecer até mesmo em direito das sucessões, né? Quando a gente fala da validade do testamento, pode aparecer no direito de família, validade do casamento. Então é um tema elementar, é um tema que vale a pena ser destacado com carinho aí por você que está estudando. Aí veja bem, nesse momento então a gente desce um degrau. Falamos de existência, aí elementos gerais de validade, segundo degrau, terceiro degrau, eficácia. Trabalhamos a condição, termo e encargo. Agora a gente desce para o degrau da validade, para estudar a teoria da invalidade, que nada mais é
do que uma falha. Nada mais é do que um defeito, que um vício nesse segundo plano, que fará do negócio jurídico celebrado inválido. O negócio existe porque nós temos vontade e objeto, a gente forma. Mas no segundo plano há um vício, há um defeito, há um problema, que torna esse negócio jurídico inválido. E aí, muita atenção. Existem 2 graus de invalidade. Eu dizia, existem 2 graus de invalidade. O negócio jurídico inválido, ele pode ser nulo ou ele pode ser anulável. Ok? Nulo não se confunde com inexistente. Não são expressões sinônimas, porque o inexistente está no primeiro degrau. Faltou vontade, faltou objeto, faltou agente. Lá no primeiro degrau, inexistente. Ponto. Existe, no segundo degrau tem um problema. Inválido. Nulo ou anulável. Portanto, essas expressões não podem ser utilizadas como se sinônimas fossem. Inexistente não é a mesma coisa de nulo. Por sua vez, nulo não é a mesma coisa que anulável. Inexistente está no primeiro degrau. Aqui no segundo degrau, nós temos 2 graus de invalidade. Nulidade absoluta ou nulidade relativa. E a gente precisa saber a diferença deles. Não confunda. É muito comum em prova de concurso público narrar ali uma situação e falar, é nula. E você sabe que tem um vício, porque está na cara que tem um vício. E aí você de fato, ele é nulo. E aí, na verdade, era anulável. Nulo e anulável não são sinônimos. Nulo e anulável não são sinônimos. Você precisa saber distinguir. E você precisa saber quais são as causas de nulidade e quais são as causas de anulabilidade. Ok? Então, nesse contexto, veja lá. Quais são as causas gerais de nulidade? Artigo 166 do Código Civil. Negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz, sem representação. É nulo. Quando o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável. Nulo. Quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Nulo. Quando não revestir a forma prescrita em lei. Nulo. Quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Nulo. Só isso, professor? Não, tem mais. Quando tiver por objetivo fraudar lei imperativa, quando a lei taxativamente declarar-lhe nulo ou proibir-lhe a prática sem cominar sanção, e quando o negócio jurídico for simulado. Então essas são as causas gerais. Esse aqui é um artigo que você precisa ler algumas vezes. Algumas vezes porque aqui a gente está fazendo um apanhado, né? Está fazendo um destaque. Agora, esse artigo é um artigo que você precisa ler várias vezes. Negócio jurídico nulo, negócio jurídico simulado, celebrado por absolutamente incapaz sem representação, quando o objeto for ilícito, impossível, indeterminável, quando tiver por objetivo fraudar a lei, quando faltar a solenidade que a lei exige como substancial, quando não observar a forma prescrita em lei. Então, negócio jurídico nulo. Quais são as características gerais do negócio jurídico nulo? Negócio jurídico nulo, ele ofende a ordem pública. E aí, como ele ofende a ordem pública, ele pode ser alegado por qualquer interessado. Ou pelo Ministério Público, quando couber intervir. Além disso, como ele ofende a ordem pública, o negócio jurídico nulo pode ser alegado a qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. E por ofender a ordem pública, ainda pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Negócio jurídico nulo ofende a ordem pública. E por conta disso, a legitimidade para o seu questionamento é amplo, qualquer interessado ou o Ministério Público pode fazê-lo. Além disso, pode ser alegado em qualquer momento ou grau de jurisdição e pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Só
Não. O negócio jurídico nulo, o vício é grave. Portanto, ele não é passível de confirmação pelas partes. E nem convalida pelo decurso do tempo, porque ele não está sujeito a prazo. Quando falamos em negócio jurídico nulo, nós não trabalharemos a questão do prazo prescricional ou decadencial. Não tem. Negócio jurídico nulo ofende a ordem pública, pode ser alegado por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, pode ser alegado a qualquer momento ou grau de jurisdição, o juiz deve reconhecê-lo de ofício. Além disso, não é passível de confirmação pelas partes, não convalida pelo tempo, não está sujeito a prazo prescricional ou decadencial. Tem uma saída apenas para o negócio jurídico nulo, que é a conversão substancial. O negócio jurídico nulo, que preencher todos os requisitos de um outro negócio jurídico, será considerado como se aquele fosse. É o que a gente chama de conversão substancial. A única saída para o nulo. Conversão substancial. Única saída para o negócio jurídico nulo. Ok? Beleza. E o anulável, professor? Quais são as causas de anulabilidade? Artigo 171 do Código Civil. Artigo 171 do Código Civil. Vai dizer lá, é anulável o negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz, sem assistência, quando celebrado mediante vício de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Relativamente capaz, mediante erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. Quais são as características gerais do negócio jurídico nulo? Professor, o negócio jurídico nulo ofende ordem privada. E por conta disso, só o prejudicado diretamente pelo vício, como regra, pode alegá-lo. Por exemplo, se eu, maior e capaz, celebro um negócio jurídico com um relativamente incapaz sem assistência, eu não posso alegar a incapacidade para anular o negócio. Só o incapaz. Legitimidade extremamente estrita. Okay? Como regra, só o prejudicado pelo vício presente, pelo defeito presente, pode arguir a anulação. Ele não pode ser conhecido de ofício pelo juiz. Não pode. Mas pode ser saneado, convalidado, confirmado pelas partes, desde que não prejudique direito de terceiro. E está sujeito a prazo decadencial. Sim, o negócio jurídico anulável, ele deve ser arguido pelo interessado dentro do prazo decadencial previsto em lei, sob pena dele se tornar válido, dele convalescer, dele convalidar. Ok? Ah, professor, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Sim, quem disse que seria fácil? Né? Quem disse que seria fácil? Mas para facilitar um pouquinho sua vida, só um pouquinho, ok? Vamos colocar em paralelo. Negócio jurídico nulo, ofende a ordem pública. Negócio jurídico anulável, nulidade relativa, ofende preceito de ordem privada. Negócio jurídico nulo, opera-se de pleno direito. A ação é uma ação declaratória. Negócio jurídico anulável, não se opera de pleno direito. É necessária a propositura de uma ação anulatória, que tem natureza constitutiva negativa. Negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, porque não está sujeito a prazo decadencial. Negócio jurídico anulável convalesce pelo decurso do tempo, ele se submete a prazo decadencial. Nulo pode ser arguido pelas partes, por terceiro interessado ou pelo Ministério Público. Negócio jurídico anulável, apenas os legítimos interessados podem questioná-lo. Negócio jurídico nulo pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Negócio jurídico anulável, não pode. Negócio jurídico nulo não admite confirmação, mas ele admite
conversão. Negócio jurídico anulável, admite a confirmação, expressa ou tácita. Negócio jurídico nulo produz efeitos erga omnes. Negócio jurídico anulável produz efeitos inter partes. Ok? Para fechar a nossa aula apenas, quero aqui falar sobre os defeitos do negócio jurídico, bem rapidamente, ok? Para encerrar já. Veja bem, defeitos do negócio jurídico. Defeitos do negócio jurídico são vícios que podem atingir a validade do negócio. E são 7. Alguns vão falar em 6, porque discutem se a simulação seria um defeito ou não, mas não vem ao caso, não vem ao caso. Você pode guardar dessa forma, sem problema nenhum. 7 defeitos do negócio jurídico. 5 vícios de consentimento, porque a vontade manifestada é diferente da vontade real pretendida. Então a vontade ela não é livre, a vontade do agente está manifestada. 5 vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. O erro acontece quando? Quando a pessoa ela se engana. Falsa percepção da realidade. Falsa compreensão da realidade. Então a pessoa ela se engana. O erro ele tem que ser essencial, substancial. O erro meramente acidental não gera anulação. Dolo. O dolo acontece quando a pessoa ela é enganada pela outra parte ou por um terceiro. Eu celebro um negócio jurídico com uma falsa percepção da realidade, com um falso entendimento da realidade, porque eu fui enganado. Eu não errei sozinho. Essa é a diferença entre o erro e o dolo. No erro eu erro sozinho. No dolo eu sou enganado. Tá? O dolo, se praticado por um terceiro, por alguém de fora do negócio jurídico, pode gerar anulação do negócio, desde que o beneficiário soubesse ou devesse saber dele. Ok? Coação, fundado temor de dano irreparável, né, ou de difícil reparação. A coação absoluta, que é a coação física, tá? Ela é causa de inexistência. Alguns vão falar que ela é causa de nulidade. Mas o Código Civil, quando fala em coação, ele está se referindo à coação relativa, que é a coação moral, fundado o temor de dano irreparável, de difícil reparação. Okay? E aí, essa coação do artigo 151 é uma causa de anulação do negócio. Estado de perigo, quando o indivíduo assume uma obrigação, uma prestação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-se. Então nós temos aqui 2 elementos: excessiva onerosidade. Se na sua prova cair uma questão em que o indivíduo está pagando muito caro, acende aí o alerta. Excessiva onerosidade, mais perigo de vida, estado de perigo, anulável. Já a lesão também envolve excessiva onerosidade. O indivíduo assume uma prestação excessivamente onerosa, mas premido de uma necessidade financeira ou por inexperiência. Então, nota, se na sua prova cair lá uma questão falando de excessiva onerosidade, o sujeito está pagando muito caro, então o negócio tem um vício. Das duas, uma. Ou é estado de perigo ou é lesão. Estado de perigo quando ele assume essa prestação caríssima para salvar a sua vida ou salvar a vida de alguém próximo, um familiar. Lesão, ele assume essa prestação excessivamente onerosa por inexperiência ou por necessidade financeira. Vícios de consentimento. Vícios sociais. O indivíduo sabe exatamente o que ele está fazendo, mas ele está fazendo para prejudicar um terceiro. Por isso que é um vício social. Fraude contra credores. Quando o indivíduo, sendo devedor, celebra negócios jurídicos gratuitos ou onerosos, mas que o reduzem à insolvência. Note, ele efetivamente está dilapidando o bem. Ele não está simplesmente colocando o patrimônio em nome de laranja. O indivíduo, sendo devedor, celebra realmente
negócios jurídicos que o reduzem em insolvência ou pioram a sua situação de insolvência. Fraude contra credores. E a simulação, quando as partes fingem a celebração de um negócio jurídico. Fingem. Fingem a celebração de um negócio jurídico, mas na verdade não estão celebrando nenhum, simulação absoluta, ou fingem a celebração de um negócio jurídico para ocultar outro, simulação relativa. E aí notem, simulação é causa de nulidade. A pessoa caiu lá na prova que o negócio jurídico era simulado e que por isso passível de anulação. Eu marquei lá, de fato ele está viciado. Errou. Ah, professor, mas é pegadinha. Não, é falta de estudo. É falta de preparação. Nulo e anulável não são as mesmas coisas. E aí, ó, atenção, 7 defeitos do negócio jurídico. 6 deles causam anulação do negócio. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Anulação. Simulação, causa de nulidade. Causa de nulidade. Para concluir, quais são os prazos para se alegar a anulação? Porque eu disse que o negócio jurídico anulável está sujeito a prazo. De quantos anos, professor? Normalmente o prazo é de 4 anos. O legislador no artigo 178 vai dizer que negócio jurídico anulável por relativa incapacidade, prazo, 4 anos. Só que contados de quando cessar a incapacidade. Negócio jurídico celebrado mediante coação, prazo, 4 anos. Contados de quando cessar a ameaça. Erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, 4 anos. Contados da celebração do negócio. Simulação, não tem prazo, porque é causa de nulidade. Nulidade. E o legislador no artigo 179 vai dizer que sempre que o negócio jurídico for anulável e o legislador não indicar um prazo, o prazo será de 2 anos. Perfeito? Ok, tema muito importante, tema extremamente técnico, eu sei disso, mas a FGV também sabe, por isso cobra bastante. Ok? Nós vamos ficando por aqui, um grande abraço. Fiquem com Deus e agora nós partiremos para o direito civil especial. Vejo vocês por lá. Tchau, tchau.